Palavra de Deus para a sua vida. Paz do Senhor, amados irmãos. Eu espero que todos estejam muito bem. Hoje a palavra que nós vamos meditar está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferira este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? É aqui, amados irmãos. Hoje eu quero falar, amados irmãos, sobre fé. Deus mandou vir falar para você aqui, para mim, amados irmãos. O grande é o Senhor, quem vai derrubar este gigante da sua vida é a sua fé. Pergunta de Deus para as nossas vidas: como está a sua fé? Você tem alimentado a sua fé lendo a Bíblia? Você tem alimentado a sua fé com oração e jejum? Amados irmãos, você quer vencer? Você quer derrotar os gigantes da sua vida? Então você tem que alimentar a sua fé. Amados irmãos, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. A fé que nos mantém firmes diante das adversidades. A fé que nos deixa de pé diante dos problemas. A fé é que nos faz ter esperança para continuar, mesmo que tudo aquilo que nós estamos vendo seja ao contrário de tudo aquilo que Deus falou. Então hoje eu vim falar para você: cuide da sua fé, alimente a sua fé, porque sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se achegam até o Senhor creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Voltemos para a palavra. Nós vemos nessa passagem bíblica, amados irmãos, que Golias estava ali durante 40 dias afrontando o povo de Israel. E nós vemos aqui, eu vou ler o versículo 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Qual que é a diferença do homem que teme a Deus e do homem que não teme? Do homem que tem fé e do homem que não tem fé? Amados irmãos, diante do gigante, os homens estavam com muito medo e eles estavam fugindo do gigante. Porém, a Bíblia nos fala que quando Davi chega ali, amados irmãos, Davi ele fica indignado de ver a afronta daquele gigante. Ele ai, grande, grande, grande é o Senhor. Nós precisamos, amados irmãos, ser igual a Davi, ficarmos indignados com a afronta do gigante. E a Bíblia nos fala, amados irmãos, que diante da afronta do gigante, Davi se posicionou contra o gigante. Hoje Deus está falando para nós: eu quero que você se posicione diante desse gigante que tem te afrontado. Quero que você se coloque de pé diante desse gigante e que não fuja. O Senhor está falando para mim aqui, amados irmãos, que muitos estão fugindo dos gigantes. Estão fugindo por quê? Porque não creem mais, porque não acreditam mais que o Senhor dos Exércitos, presta atenção, através da fé, derruba gigantes ainda, amados irmãos. Muitos deixaram de crer, é isso que o Senhor está falando. E nós temos que tomar posse dessa palavra, nós temos que cuidar da nossa fé, amados irmãos. Porque o que vence esse mundo é a nossa fé na palavra de Deus. Amados irmãos, e nós vemos aqui que Davi,
ele vai conversar com Saul, e Saul fala que ele é muito jovem, que ele não pode ir até aquele gigante, dá-lhe até a sua armadura. Mas Davi, amados irmãos, ele tira aquela armadura, porque aquela armadura era uma armadura que não era dele, era de Saul. Nós temos que ter a nossa armadura, amados irmãos. E ali Davi, ele vai diante daquele gigante. Ele pega 5 pedrinhas do riacho, coloca na sua funda, e ele gira, 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 e ele lança no gigante. Negato mansa managaste queimando alamanai. Amados irmãos, Davi foi escolhido para derrubar gigantes. Você foi escolhido para derrubar gigantes também, amados irmãos. Qual que é a diferença de Davi e Saul? Davi foi ungido por Deus para fazer a diferença. Eu quero falar com pessoas, homens e mulheres que foram ungidos para fazer a diferença na face da terra. Saul estava em desobediência, por isso que ele não conseguia vencer nada. Amados irmãos, nós só vamos derrubar os nossos gigantes, presta atenção na palavra, se nós formos fiéis a Deus, se nós andarmos de acordo com a palavra de Deus, se nós tivermos uma vida em conformidade com as Santas Escrituras. Eu não posso vir aqui pregar aquilo que muitas pessoas estão pregando. Ande de qualquer forma, age de qualquer maneira que Deus te dará vitória. Não. Você tem que ser separado do pecado. Você tem que se santificar para que na hora que o gigante se levante na sua vida, você ouse crer e ouse ir até ele e derrubar em nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo o que Deus está falando para nós hoje aqui, amados irmãos? É a sua fé na palavra de Deus que vai derrubar esse gigante. Terra mantunébias, grande, grande, grande é o Senhor. Enquanto muitos olham para o tamanho do gigante, Davi, amados irmãos, estava olhando para ele. Para quem você tem olhado, diz o Senhor? Para o gigante ou para mim? Amados irmãos, quem crê, quem é fiel a Deus, olha para Deus e sabe quem é Deus, porque Davi sabia que não era com a força da carne, amados irmãos. Davi sabia que era Deus que ia derrubar aquele gigante. Muitas das vezes nós perdemos, amados irmãos, a visão de quem é o nosso Deus. E Davi, ele não perdeu a visão, ele não perdeu a sua fé. Davi estava no lugar certo e na hora certa. E Davi colocou a fé dele no Senhor. Hoje o Senhor fala, deposite a sua fé em mim, em minha palavra, e eu derrotarei esse gigante através de você, meu filho e minha filha. Amados irmãos, esta palavra que o Senhor mandou trazer aqui hoje, é a sua fé no Senhor que vai derrubar esse gigante. E o Senhor fala, tire os seus olhos do gigante e olhe para mim, porque eu tenho poder de mudar a sua história. Amados irmãos, Davi mudou a história aqui. O gigante foi derrotado. E todos aqui, a história foi mudada. Tanto a história de Davi, que foi um guerreiro valente, como do povo de Israel, porque não seria mais escravizado pelos filisteus. Então nós temos uma chamada, amados irmãos, para derrubar gigantes. Nós temos uma chamada para derrotar aquele que tem afrontado o Senhor dos Exércitos. Amados irmãos, o Senhor fala, olhe para mim e tire os seus olhos do gigante. Olhe para mim e tire os seus olhos do gigante. Deus, através de você, meu amado irmão, através da sua fé, minha amada irmã, vai derrotar esse Golias que tem se levantado na sua vida. Amém? Fiquemos com esta pequena palavra. Que Deus os abençoe enormemente. Peço para os irmãos que puderem se inscrever no canal, deixar um joinha
e compartilhar esse vídeo. Amém? Deus os abençoe enormemente. Amém?